Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou contar os piores machucados da minha vida. Mas bem, eu era uma criança um pouco travessa, então foram muitos e não vai ter como eu resumir tudo em um vídeo só. Mas eu pretendo contar os mais doloridos e doloridos de todos os tempos. É mesmo, é? Eu vou começar do que menos doeu até o mais absurdo possível. E por mais que tenha passado bastante tempo desde a última vez que eu caí ou me machuquei, eu ainda me lembro perfeitamente de todos os machucados, porque doeram. O primeiro é o que eu chamo de o atropelamento das galinhas. Então, eu fiquei um tempo morando com a minha avó. E o quintal da casa da minha avó era enorme. E tinha um portão que dava para a casa da minha tia. E na casa da minha tia moravam muitos primos. Então eu sempre ia para lá. O problema é que era muito mato para eu atravessar o caminho inteiro até chegar lá. E na casa da minha tia tinha uma criação de galinha. E eu sempre ia pelo aquele portão e voltava normal. Só que nesse dia em específico a galinha tinha botado ovos e eu não sabia que ela estava protegendo os filhotes dela. Então eu fui e passei tranquilamente. Quer dizer, eu achava que estava andando tranquilamente, mas pra galinha eu fui uma terrível ameaça. E ela começou a correr atrás de mim desesperadamente e eu comecei a me machucar toda porque dos espinhos e do mato e tudo mais. E eu cheguei em casa toda ensanguentada. Eu estava completamente arranhada e pra piorar a galinha conseguiu me pegar. Então as minhas pernas ficaram cheias de bicadas ou sei lá o que ela fez nas minhas pernas. Mas o que me salvou foi o portão, que eu consegui fechar a tempo. Ela até tentou me enfrentar com o portão fechado, mas ela bateu a cara e caiu. Então foi meio que uma vingança. Não foi bem uma vingança, né? Mas foi meio que uma recompensa pra ela, por ter me atacado. Não precisava aquilo. Pra que agredir? Não tem necessidade isso! O segundo machucado é o que eu chamo de a queda na pizzaria. Bem, faz sentido, porque foi uma queda, mas eu fui empurrada. Então, o empurrão na pizzaria. Tava eu, a minha mãe e o meu pai. A gente tava esperando a pizza, mas eu não gostava de pizza, então eu só ficava correndo pra lá e pra cá. E nesse dia tava cheio de criança, então eu fiquei correndo pra lá e pra cá com várias crianças. E o chão, sabe, era de cimento e tinha alguns lugares irregulares que toda hora eu tropeçava. Mas eu não caí porque disso, eu caí porque uma menina veio por trás e me empurrou. Eu não sei o que deu na cabeça dela, mas eu acho que ela só tava brava porque toda vez que eu tinha que pegar as pessoas, eu pegava ela porque ela corria muito devagar. Então quando foi a vez dela, ela me deu um empurrão. E eu voei uns 3 metros à frente do lugar que eu tava, direto com os meus joelhos no chão. E eu dei um grito tão escandaloso que todo mundo olhou pra mim e foi correndo achando que eu tinha, sei lá, quebrado as minhas pernas. Mas não, eu só tinha ralado o joelho, mas eu tinha ralado muito porque eu caí e saí arrastando pelo chão, assim, sabe? Tipo um jogador quando vai comemorar. E quando eu olhei, tava cheio de sangue no chão. Que nojo! Bom, o terceiro pior machucado da minha vida é o que eu chamo de bicicleta descontrolada. E esse nome é o que mais faz sentido. Dessa vez foi exatamente o que aconteceu, a bicicleta ficou descontrolada. Onde eu moro tem muitas ladeiras, sabe? Então tem várias pedras e entulho que as pessoas jogam. E minha mãe tinha pedido pra eu comprar pão e eu fui de bicicleta. Só que eu esqueci que a bicicleta estava sem freio. E pra descer essas ladeiras de bicicleta sem freio é um pouquinho complicado. E eu tava vindo normal pra casa e eu desci a ladeira, desci a primeira ladeira, a segunda ladeira, mas na terceira a roda pulou por cima de uma pedra e depois por outra pedra e eu não consegui mais frear, sei lá, parar a bicicleta, eu já estava voando. E eu cheguei em casa machucada e sem pão. O quarto machucado que eu chamo de o acidente dos peixes. E esse também é de bicicleta, porque eu andava muito de bicicleta. Porque onde eu moro também não tem ônibus. Nesse dia, eu tava indo pra casa da minha avó de bicicleta. E a casa da minha avó, como eu disse, é muito grande. E eu tava entrando pela garagem, que é meio que uma rampa assim, sabe? E pelo incrível que pareça, eu não aprendi a lição e não consertei os freios da bicicleta.
Então eu só fui e fiz a curva. Só que quando eu fiz a curva, tinha uma bacia enorme de peixe no meio do quintal. E a bacia era de metal. E tava com as pontas irregulares, assim, um negócio esquisito. Daí eu fui e dei de cara com a bacia. E foi peixe pra todo lado e a bacia cortou a minha perna inteirinha. Fez tipo um corte muito, muito profundo e enorme na minha perna. E isso doeu demais, porque eu tive que ir pro hospital, dar ponto nesse negócio horroroso. E eu nunca vou esquecer desse dia, porque eu achei que o pior de tudo foi eu ter me cortado. Mas o pior mesmo foi minha avó gritando comigo, porque eu tinha derrubado os peixes e os peixes estavam cheios de areia. E daí a gente ficou sem comida porque da bicicleta. E o último machucado desse vídeo é o que eu chamo de um chute infernal. Eu estava na escola e a gente fazia meio que uma fila pra voltar pra sala depois do intervalo. E nisso o pessoal começou a correr, tava parecendo, sei lá, que tava tendo uma briga, todo mundo correndo, aí eu corri também pra ver o que é que era. E uma menina que tava correndo em minha direção se bateu comigo. E eu me bati com ela também. E a gente caiu sentada. Só que ela deu um chute, sabe? E tão forte, tão forte, tão forte. E essa foi uma das piores dores da minha vida. E eu não lembro de muita coisa desse dia porque eu desmaiei. E eu só lembro de ter acordado em casa. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado de todos esses machucados e dessas quedas horrorosas. E com certeza ainda tem muito mais pra contar, que eu não me lembro agora, mas quem sabe tem uma parte 2 dos piores machucados da minha vida. Até uma próxima!